Quem achou, dê um glória a Deus aí, para que eu possa saber. Aleluia. Então, vamos lá. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Amém? Ou seja, Cristo deve ter a supremacia em todas as coisas. Amém, igreja? A Bíblia é bem clara quando ela fala isso, né? Ela não fala só em algumas coisas, né? Mas ela fala em tudo para que ele tenha a supremacia. Amém? Então, ele é o primeiro em tudo. Nós precisamos entender isso, que Cristo ele precisa ser o centro em tudo em nossa vida. E um coração regenerado, ele consegue entender isso. Amém, igreja? Um coração que é regenerado, ele entende que Cristo deve ser o centro e o alvo da sua existência. Eu sempre gosto de falar isso, né? Eu sempre falo bastante isso, que Cristo, ele é o alvo da nossa vida. E quando eu peco, eu erro esse alvo, né? A pastora uma vez ministrou sobre isso e eu sempre lembro disso, né? O Senhor sempre fala, né? Ele fala aos nossos corações, né? Então, que possamos sempre lembrar disso e pôr isso em prática, amém? Sabemos que é difícil colocar Cristo no centro, né? Muitas coisas vão ser tiradas, né? Vai doer, mas é preciso, né? Porque quando a gente é regenerado, a gente consegue entender que Cristo precisa ser o centro, né? Porque não existe vida fora de Cristo, né? Então, nós passamos a compreender aquilo que Ele é na nossa vida, né? Então, o primeiro passo para que eu venha colocar Cristo no centro é reconhecer que outras coisas estão no lugar dele, né? E quando eu reconheço isso, eu entendo que é um pecado na minha vida, né? É idolatria. Então, eu reconheço, mas eu não só reconhecer não basta. Então, nós precisamos reconhecer e nos arrepender. Amém? Aleluia. Agora, o próximo ponto, anote aí. A graça de Deus nos chama para viver com Jesus no centro. Amém? A graça de Deus nos chama para viver com Jesus no centro. O pecado nos leva a viver autocentrados. O nosso eu se torna o centro das nossas vidas. Vivemos buscando os nossos próprios interesses, buscando nossas necessidades terrenas. Como o Myron falou ontem, vivemos uma vida onde nós queremos ser o foco, né? O nosso coração tem essa tendência de onde nós queremos ser o centro, né? Então, nós construímos um reino onde buscamos as nossas próprias necessidades, né? Nossas necessidades terrenas, colocando dinheiro, prazeres, amores, né? Bens, colocando tudo a qualquer custo acima de Deus, né? Trocamos Deus, nos apegamos às coisas terrenas, enquanto o pecado nos faz viver autocentrados, né? É isso que o pecado, ele é exatamente isso. Ele tira Deus do centro e nos coloca, né, ali como centro, né? E a graça de Deus nos chama para viver algo maior, amém? Que é esse grande reino que a gente veio aprendendo esses dias. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos 11, 36, amém? Vamos abrir? Quem for achando, dê um glória a Deus bem alto, amém? Bem alto para eu saber que vocês chegaram lá. Tem que ser bem alto, irmã. Para os surdos ouvirem. É o que, irmã? Oi, irmã. Deus vai te curar, irmã, se Ele quiser. Romanos 11, 36. Eita, Deus! Aleluia! Meu Deus. Aí é cruel, né? Então, vamos lá? Vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Então, igreja, quando a gente entende esse versículo, a gente começa a entender que é para ele, né? Sempre foi e sempre será.
né? Então, não tem o que a gente fazer. Nós precisamos entender isso e compreender que Ele deve ocupar o lugar no nosso coração. Amém? Quantos estão aqui? Não os nossos desejos, os nossos planos. Essas coisas fazem parte da nossa vida, né? Essas coisas vão acontecer, mas o Senhor nos dá esses presentes, como a pastora bem falou aqui, Ele nos presenteia, né, com essas coisas, com essas bênçãos, para que possamos glorificar ao nome dEle. Amém? Quantos estão entendendo? Essas coisas precisam nos levar a Deus, não nos paralisar, entendeu? Nós não precisamos ficar aqui e fazer dessas coisas o Deus da nossa vida, amém? Por quê? Porque nós fomos criados para a glória de Deus, amém? E se a nossa vida não glorifica o nome do Senhor, então estamos vivendo em rebeldia, amém? Não pode existir uma neutralidade, né? Se eu não adoro a Deus com a minha vida, então eu estou adorando outra coisa. Diga misericórdia no seu lugar. Misericórdia. E isso é uma idolatria, amém? Quando estamos adorando outras coisas no lugar que deveria ser de Deus, estamos idolatrando aquilo, né? Então, que o Senhor possa ter misericórdia da nossa vida e possa nos resgatar de toda idolatria, amém? Então, a verdade, ela é dura, mas ela precisa ser dita, né? Uma vida que não é vivida para Cristo é uma vivida desperdiçada, é isso aí. Vazia, amém? É uma vida vazia. Se Cristo não é o centro, então você é. Você ou outra coisa, você está vivendo ali, né? A sua autocentralidade, o seu pecado, a sua idolatria. E viver para si é rejeitar o trono de Deus, amém? É rejeitar o reino, é viver inimigo da cruz, amém? Uma vez que eu faço das minhas coisas, dos meus bens, o meu próprio ídolo, eu estou ignorando a cruz de Cristo, amém? Eu estou virando inimigo da cruz. E não se engane, não se engane, porque fora de Cristo, tudo é vaidade, tudo é perda, amém? A vida da igreja, nós, né, nós que somos o corpo, nós precisamos estar com a vida centrada em Cristo, amém? Quando ele deixa de ser o centro, o reino se fragmenta, né? Ou seja, cada um passa a seguir ali o seu próprio caminho, né? A unidade se perde e viramos um povo construindo o seu próprio reino pessoal, né? Em vez de viver o reino de Deus, né? Aquele para o qual nós fomos chamados. Amém? Quantos estão entendendo? Dê um aplauso ao nome do Senhor enquanto eu bebo uma água. Aleluia! Então, a igreja que não vive para exaltar a Cristo não é igreja, amém? É um espetáculo religioso. Se Jesus não for o foco, entenda, se Jesus não for o foco, estamos vivendo em rebelião. Diga misericórdia. Precisamos, então, do que a gente precisa, igreja? Nós precisamos urgentemente, igreja, clamar por arrependimento, né? Nós precisamos clamar por arrependimento, né? Precisamos de qualquer outra bênção, mas o que nós precisamos verdadeiramente é todos os dias clamar por arrependimento, né? Urgentemente. Ou Cristo é tudo, ou Cristo não é nada, amém? Anote aí o terceiro ponto, né? O significado de viver no grande reino. Aleluia. Anotaram? Quem anotou, dê um glória a Deus. Misericórdia, Romário. Só tu, irmão. Acorda esse irmão que está do teu lado. O irmão Jaça é babado, irmão. Olha o ego, hein, irmão? Então, vamos lá. O significado de viver no grande reino. Mas o que isso realmente significa? Às vezes falamos sobre fé, sobre confiar, sobre crer, mas nem sempre sabemos aplicar isso no nosso dia a dia, não é verdade? Sabemos que é difícil, né? Mas vamos lá. Viver no grande reino é submeter toda a nossa vida ao propósito soberano de Cristo. Amém? Quem está entendendo?
permitindo que o seu caráter, o seu chamado e sua graça transformem tudo o que fazemos. Amém? Jesus nos ensina lá em Mateus 6,33. Vamos abrir lá rapidinho? Quem for achando já sabe, né? Mateus 6,33. Aleluia! Mateus 6,33. Achou, irmão? Amém. Então vamos lá. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, quando o reino de Deus é prioridade, tudo se alinha. Amém? Então, aqui em Mateus, Jesus nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus. Amém? É primeiro o meu reino? Não. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Quando o reino de Deus é prioridade na minha vida, tudo se alinha. Amém? Quem assim crê? Quando priorizamos o reino de Deus e colocamos Cristo no centro, confiamos que tudo o que precisamos será acrescentado, será suprido. Amém, igreja? Será suprido conforme a minha vontade? Não, porque se for da minha vontade, nem aqui eu estaria, né? Então, tudo será suprido pela vontade dele, né? Conforme a vontade dele. E é aí que entra a soberania do Senhor, né? É aí que nós conseguimos descansar, né? Ter a paz, porque nós descansamos que tudo ele fará. Ele é soberano, e se ele não fizer conforme a minha vontade, ainda eu vou estar em paz, porque eu estou descansando na soberania dele, amém? Estou descansando em quem ele é, amém? Então, quando Cristo é o centro, a nossa vida, igreja, entenda, a nossa vida ganha um valor eterno, né, com significado verdadeiro. Não vivemos o nosso pequeno reino, onde buscamos os nossos interesses, onde buscamos satisfazer os outros ou a nossa própria vontade, satisfazer, sabe, a nossa alma. Não passamos a viver aquilo que de fato é eterno, amém? Deixamos o nosso pequeno reino, onde tudo é fútil, mas vivemos com propósito, amém? Não em busca de realizações passageiras, né? Coisas que vão passar, né? Passamos a ganhar valor em Cristo, né? Passamos a buscar essa glória de Cristo, amém? Então, no seu reino encontramos o verdadeiro significado, pois Cristo não é apenas parte do reino, igreja. Ele é o rei, a razão e o tesouro supremo que buscamos, né? Aquilo que nós corremos a vida toda procurando, nós encontramos nele, amém? Porque o nosso coração foi capturado por ele, amém? Dê um glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, próximo ponto. Modelo de vida centrado em Cristo, no Antigo Testamento. Anote aí. Modelo de vida centrado em Cristo no Antigo Testamento. Beber uma água aqui, irmãos. Não entendi não, irmão. Eu queria um suco de maracujá com 3 pedrinhas. É o quê? Tá bom, bora logo lá. Modelo de vida centrada em Cristo no Antigo Testamento. Vamos lá. Mesmo antes da encarnação de Jesus, Deus já mostrava o que era viver com ele no centro. Lá em Deuteronômio, vamos abrir lá, 10, do 12 ao 13. Jesus vai falar, né? Deus vai nos falar. Vamos lá? Deuteronômio 10, do 12 ao 13. Deuteronômio. Vamos lá. Acharam? Romário já achou. Então lê, Romário, pra gente, em voz alta. Vamos lá, irmão. Erga a sua voz. Vamos lá, irmão Romário vai ler pra gente. É sério, irmão, pode ler. Pode ler, irmão. Acho.
Amém? Então, essa passagem ela é bem clara, né? A respeito daquilo que é viver centrado em Cristo, né? No Antigo Testamento. E ela resume a forma como a Bíblia nos ensina a enxergar, a viver a vida. Amém? Quantos estão entendendo? Ter Cristo no centro é um princípio eterno. Amém, igreja? É isso que Deus quer nos falar, né? Então, desde o princípio, Deus chama o seu povo a viver uma vida que o glorifique, né? A Bíblia sempre aponta para Cristo. Ele ensina o povo a viver, a como viver essa vida de obediência e amor por Ele acima de tudo. Amém? E de todo o coração e de toda a alma, né? Colocando Ele no lugar central em todas as áreas da nossa vida, né? Como foi dito esses dias. E como eu vou saber amar e obedecer a Deus? Né? Às vezes a gente se pergunta, mas como? Nós vamos saber lendo a Bíblia, amém? Lendo a Bíblia, orando, tendo intimidade com o Senhor, amém? E aí nós vamos saber como centralizá-lo na nossa vida. Quando vivemos de forma contrária ao que o Deuteronômio fala, deixamos de viver para Deus e passamos a viver para o nosso próprio reino, amém? Centrados no ego, cegos para a vontade do Senhor, escravizados por nossos próprios desejos, amém? Trocamos a obediência por uma autonomia vazia. Diga misericórdia. E como noiva, igreja, nós precisamos ser diferentes, amém? Vamos lá, próximo ponto. A vida no grande reino, submetendo tudo a Cristo. A vida no grande reino, submetendo tudo a Cristo. Vamos lá. Viver no grande reino significa submeter todas as áreas da nossa vida à glória de Cristo. Viver no grande reino é ter Cristo no centro de tudo, amém? Eu vou estar sempre falando isso porque, né, é uma verdade que precisa ser vivida na nossa vida. Então, Paulo, como Paulo disse lá em Filipenses 1:21, não precisa abrir, amém? Ele diz que para mim viver é Cristo, e quando a gente lê isso, para mim viver é Cristo, isso muda tudo, amém? A vida para de girar em torno de nós mesmos e passa a refletir a vontade de Cristo, amém? Quantos estão entendendo? Então, submeter tudo a Cristo é reconhecer a soberania de Deus, né? E viver para a glória dele. Já não vivemos mais para nós mesmos. Não é ter Cristo como um aspecto da vida, mas como o centro de todas as nossas decisões, sonhos, cada ação, cada palavra, né? É ter Cristo como centro, né? Como o Mário bem falou ontem. Será se esse meu trabalho vai estar glorificando o nome do Senhor? Será se esse meu novo relacionamento está glorificando o nome do Senhor? Será se essa minha decisão está glorificando o nome do Senhor? Ou será se está me levando para longe dele? Né? Porque todo o nosso pensamento, tudo o que nós formos fazer tem que apontar para Cristo, né? Nós aprendemos sobre isso, graças a Deus, porque Ele tem mostrado, né? Ele tem se revelado. Então, devemos nos questionar se o que fazemos realmente está glorificando o nome do Senhor, se realmente está nos levando para a glória dEle, amém? Ou será se estamos ali paralisados, né? Focados apenas no que nós sempre quis, no que a gente anseia? Amém? Será se ele realmente está no centro? Né? Devemos nos questionar sobre isso. Abra lá a sua Bíblia em 1 Coríntios 10:31. Amém? Abra lá. Aleluia. Quem achou? 10:31. Vamos ler, então. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, amém?
Então, quando esse versículo fala sobre isso, ele não fala só algumas coisas, né? Não existe essa divisão, né? Ele fala tudo. Amém? Amém, Giovana? Amém, né? A Bíblia fala tudo, exatamente tudo. Até o mais simples, como comer, como beber, né? Que tudo deve ser para a glória de Deus, né? Precisamos estar ali nos analisando. Realmente, será se isso aqui que eu estou comendo realmente vai, né, glorificar o nome do Senhor? Será se realmente, né? Temos que ter essa alerta, né? Temos que estar atentos, né? E como eu vou saber, né? Como eu vou estar atento? Se eu estiver lendo a minha Bíblia, se eu estiver realmente falando com o Senhor, através da sua palavra, eu irei saber, né? Eu não irei pecar. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Agora anote aí, irmão, o próximo ponto, o perigo de viver no pequeno reino. Pode anotar aí. O perigo... É o quê? O perigo de viver no pequeno reino. Anote aí. Já? Então vamos lá. O perigo de viver no pequeno reino. Mas e se Cristo não estiver no centro? Então, outro ídolo tomará o seu lugar, amém? E muitas das vezes esse ídolo pode ser o nosso próprio ego, amém? A autocentralidade. Essa é a essência do pecado, amém, igreja? Essa é a essência do pecado, é tirar Deus do centro e colocar a si mesmo no comando, né? E imagina que perigo, imagina que perigo você ser o seu próprio Deus. Nem aqui estaríamos, né? E muitas das vezes vivemos assim, né? Ignoramos a Deus. E o pior é quando a gente sabe dessas coisas, né? A gente conhece o perigo do pecado e a gente mesmo assim se agarra nele, né? A gente vive ignorando a Deus, né? O pior é isso, né? Então, o pecado é isso, é tirar Deus do comando e colocar a si mesmo, né? Muitas das vezes fazemos isso, depositamos todo o nosso amor, igreja, depositamos toda a nossa vida, né? Nos agarramos àquilo que é passageiro e deixamos de lado aquilo que é eterno, né, igreja? Quantos estão aqui? Nos agarramos àquilo que é passageiro, né? E deixamos de lado aquilo que é eterno, aquilo que é glorioso, amém? E vivemos para nós mesmos, né? Esquecemos que só Deus pode satisfazer o nosso coração, né? Esquecemos que Ele é a fonte, né? Ele é tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele é a fonte, Ele é eterno, igreja, amém? O seu reino é eterno. Então, ativismo, religiosidade, formalismo, emoção, tudo isso parece ser espiritual, mas pode esconder uma fé sem relacionamento com Cristo. Amém? Quantos estão entendendo? Então, sem Cristo, essas expressões são vazias. Ativismo, religiosidade, formalismo e emoção, tudo isso pode parecer espiritual, mas pode esconder uma fé sem relacionamento com Cristo. Amém? Sem Jesus no centro, a fé se torna um conjunto de regras. Amém? Sem poder de transformação, vira uma lista de obrigações sem vida, nem poder para mudar o nosso interior. Igreja, Cristo é o único que pode transformar o meu e o seu coração. Amém? Cristo é o único. Cristo é o único que pode mudar o meu e o seu coração. O seu pequeno reino não tem poder para te salvar. Não tem poder para te transformar, amém? Podemos nos enganar, mas não pode nos salvar nem transformar. Cristo é o único que pode nos libertar do nosso pequeno reino, amém? O pequeno reino do nosso ego e nos levar à verdadeira comunhão com Ele. Se Cristo não for o centro, nós estamos perdidos, amém? Então, se Cristo não intervir na nossa vida, estamos completamente perdidos. Amém?
Vamos lá? O que significa viver para Cristo? Viver para Cristo é reconhecer que Ele é a nossa fonte, motivação, meta e esperança, amém? E isso muda tudo, né? Muda as nossas decisões, os nossos relacionamentos, muda os nossos objetivos, muda todas as áreas da nossa vida, porque Cristo se torna o nosso referencial central, amém? Ele se torna o nosso maior desejo, né? O nosso maior anseio, né? O centro da nossa adoração. Então, começamos a contemplar a beleza de Cristo e então Ele se torna o nosso maior tesouro, amém? Vocês estão entendendo? Aquele por quem vivemos e quem rendemos toda a glória. Ele se torna a nossa maior busca, amém? Porque o nosso coração foi capturado por Ele e só nele encontramos satisfação, amém? Em Colossenses 1, 17 e 18, reforça isso, assim, fala. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo da igreja, para que em tudo tenha preeminência, amém? A ele seja tudo, igreja. A ele seja tudo. Ele não foi criado, amém? Ele não foi criado. Ele é o Criador. Ele é o Criador, Ele sustenta tudo, né? E Ele nos guia, amém? Ele governa. Precisamos, então, o que nós precisamos? Reconhecer a sua soberania, reconhecer que tudo vem dEle, amém, igreja? Precisamos reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Então, viver para Cristo é reconhecer, amém? É reconhecer, então, vai mudar tudo ao nosso redor. Viver para Cristo é mais do que negar o ego, é dizer sim ao chamado de viver com e para Ele. Amém? Precisamos entender que toda a nossa existência pertence a Ele. Amém? Você pode dizer aí no seu lugar para Ele, Senhor, toda a minha existência pertence a Ti. Aleluia. Então, igreja, Cristo no centro de tudo é viver no grande reino. Amém? Viver no grande reino é viver com Cristo no centro, né? Ele deve ser